Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma grande bênção estar aqui nestes momentos para expor as Escrituras Sagradas. E desde já peço uma bênção muito especial no nome do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que estão aqui presentes e também sobre a vida daqueles que vão nos ouvir através do YouTube, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. E por falar em vocês que nos acompanham através aí do YouTube, eu peço que vocês continuem aí compartilhando, curtindo. Eu agradeço a sua audiência, agradeço tudo que vocês têm feito a favor do canal e peço que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a vocês, que vocês possam ter um ótimo aproveitamento da exposição da Palavra de Deus e que vocês possam ter um rico aprendizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu continuo pedindo a vocês que aqueles que não se inscreveram em nosso canal, que se inscrevam, clique no sininho da notificação, que é muito importante para nós também, para que você fique aí por dentro de tudo que nós publiquemos em nossa plataforma aí no YouTube. E vocês que já são inscritos, curtam, comentem, interajam conosco, para que nós possamos entender que vocês estão gostando do conteúdo que nós estamos publicando aí, que possamos produzir cada dia mais, a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que mais pessoas possam chegar ao conhecimento da Palavra de Deus. Então eu agradeço por sua audiência, agradeço por tudo que vocês têm feito aí por nosso canal e peço que vocês compartilhem em suas redes sociais aí, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim mais pessoas possam chegar a conhecer a Palavra de Deus. Então que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Sem mais delongas, nós seguimos aqui com nossas exposições nessa carta maravilhosa do apóstolo João. Aqui na primeira carta, no capítulo 5, de versículos 1 até o 5, será a nossa exposição nesta ocasião. E pela misericórdia de Deus, nós estamos chegando ao último capítulo desta carta. E que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e que a cada dia mais pessoas possam ser alimentadas com a palavra de Deus. Então quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí na primeira carta de João, no capítulo 5, de versículos 1 até o número 5. E diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Até aqui lemos as Escrituras Sagradas e que o nome do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, seja glorificado. O nosso autor nesta sessão aqui, meus irmãos, ele torna a falar do tema principal de sua carta. E qual é o tema principal de sua carta? É o amor. Então ele torna a falar do amor. Amor esse que, segundo ele, vence o mundo. É esse o amor que ele está falando aqui. Amor esse que, segundo ele, vence o mundo. Pois através do amor ao próximo e ao Criador é revelada a verdadeira fé. Fé essa que produz a vitória e que leva os crentes a cumprir os mandamentos do Criador, os mandamentos do Senhor, e revelando assim o seu amor ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso e também aos seus semelhantes, ao seu próximo. Desta forma, João ele segue aí orientando tanto os crentes aí na Ásia Menor, quanto nós nos dias de hoje, porque essas orientações, como eu sempre digo aqui, em várias exposições que nós já fizemos,
todas essas instruções aí dos apóstolos, dos profetas, parecem que elas seguem ecoando através do tempo e nos ensinando qual é o desígnio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desta forma, ele segue aí orientando primeiramente os crentes na Ásia Menor e a nós também. E assim ele continua aí argumentando que o crente verdadeiro, ele é reconhecido por 3 aspectos aí que são fundamentais em sua vida cristã. O primeiro aí é o doutrinário. O primeiro aspecto que João apresenta é o doutrinário. E que aspecto doutrinário é esse? A que esse aspecto doutrinário se refere? Ele se refere à fé que a pessoa professa, seu ensino e sua confissão na vida. Então esse aspecto doutrinário tem a ver com o que ele confessa a respeito do Salvador Jesus Cristo, qual é o ensino que ele está dando e qual é a sua confissão de fé na vida. E nesse sentido, João demonstra que essa é uma das primeiras marcas aí do cristão. E a segunda marca, o segundo aspecto aí de um verdadeiro cristão é o aspecto social. E quando nós falamos aí de aspecto social, nós estamos falando do amor. Amor expressado ao Criador e também expressado aos demais irmãos que nós temos aqui nesta terra. E o terceiro aspecto aí da vida cristã que o apóstolo João apresenta aqui nesta carta é o aspecto moral. Aspecto esse que tem a ver com obediência. Mas obediência a quê? Obediência aos mandamentos do Senhor, obediência à palavra do Senhor, não somente falarmos dela, mas obedecermos a sua palavra. Então eu vou recapitular aqui esses 3 aspectos para que fique bem frisado na mente de vocês. Então, segundo João, um verdadeiro cristão, ele é reconhecido por esses 3 aspectos. O primeiro aspecto que ele trata aí em toda a sua carta é o aspecto doutrinário, que, como eu disse, tem a ver com a fé que professa, sua confissão na vida, o ensino que esta pessoa está trazendo. Então tem a ver com a doutrina que a pessoa ensina. O segundo aspecto aí é o aspecto social, que, como eu disse, tem a ver com o amor que tal pessoa expressa, tanto ao Criador quanto aos seus demais irmãos. E o terceiro aspecto aí, o aspecto moral. Então, como eu disse, o terceiro aspecto aí é o aspecto moral. Aspecto esse que tem a ver com obediência. Obediência a quê? Obediência à palavra de Deus. Obediência a tudo que o Senhor quis expressar em sua palavra. Não apenas falarmos desta palavra, mas aplicarmos ela em nossas vidas. Então, João, ele desejava, através dessas palavras, que os crentes ali na Ásia Menor, e todos nós também, que chegássemos aqui ao conhecimento dessas palavras, confrontássemos os mestres, aqueles que estão ensinando, e confrontasse com o quê? Com a palavra. Fizéssemos uma análise. Então, o sentido do que João expressa aqui é que ele queria que os crentes ali na Ásia Menor fizessem uma análise dos gnósticos e libertinos e confrontassem eles com a palavra. Caso eles não apresentassem esses 3 aspectos aí, o aspecto doutrinário, o social e o moral, eles seriam revelados aí como falsos mestres. E foi isso que ocorreu. Porque, como vocês viram aí, principalmente na exposição da carta de Judas, algo que faltava principalmente nesses ensinadores aí, nesses gnósticos, era o amor. Porque eles não amavam a Deus e tampouco o seu semelhante. O irmão Matt Henry, ao comentar aqui essa seção de 1 João, ele vai dizer o seguinte aqui, ó: o mesmo Espírito Santo que ensinou o amor, ensinará também a obediência. O homem que peca por costume ou deixa de fazer o dever que sabe ser certo, não pode amar verdadeiramente os filhos de Deus. Então, desta forma, o que Matt Henry está ensinando aqui com seu comentário é que aqueles que são verdadeiramente batizados com o Espírito Santo, ele sabe o que tem que fazer e ele vai e faz. Se Deus está pedindo que amemos o nosso próximo,
Se a pessoa é verdadeiramente batizada com o Espírito Santo, ela vai amar o seu próximo e desta forma vai amar o Criador. Deste modo, era evidente que os gnósticos e também todo aquele que despreza a Deus ao desprezar o seu próximo não nasceram de Deus. As pessoas que não têm amor pelo próximo, que desprezam os seus semelhantes, esses seres não podem ter o Espírito Santo. Podem ter qualquer outro espírito, mas o Espírito de Deus não está sobre a pessoa. Não é um convertido, não nasceu de novo e tampouco tem o Espírito Santo, porque quem nasceu de novo ama a Deus, ama o seu semelhante e cumpre os seus mandamentos, obedece os seus mandamentos. Veja o versículo 1 e 2 aqui, os versículos 1 e 2 desta carta, no capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, sendo assim, João ele começa aqui com a sua carta, nesse capítulo 5, esclarecer mais uma vez que a marca do verdadeiro crente, do verdadeiro filho de Deus, de alguém que nasceu de novo, é revelada em sua confissão a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a marca do verdadeiro cristão aí, principal, é a sua confissão. Então, deste modo, é o aspecto aí doutrinário. É a primeira marca que João aí salienta, que vai definir que a pessoa verdadeiramente nasceu de Deus, é a sua confissão a respeito do Senhor Jesus Cristo. Deste modo, o nosso autor, por meio dessas palavras, ele confronta mais uma vez o caráter duvidoso aí dos gnósticos e libertinos, que não negavam apenas a divindade do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, mas negavam a sua humanidade. Em um ponto eles negavam que Jesus não era Deus, e por outro eles negavam que Cristo jamais poderia ter sido homem. Então, eles negavam tanto a divindade quanto a humanidade do nosso Senhor Jesus. E nesse sentido, o que João revela é que todo aquele que declara que Jesus Cristo foi um simples homem aqui nesta terra, um simples véu de carne, ou um grande profeta, ou um grande mestre, nega que ele é Deus. Ele foi todas essas coisas, ele foi homem sim, mas se você declarar que ele é somente isto, você está negando a sua divindade. E era isso que os gnósticos faziam. Eles declaravam que Jesus era um simples véu de carne, mas que de modo nenhum era Deus. Ele tinha alguns aspectos iluminados na concepção deles, mas na visão deles ele não poderia ser Deus, porque na ideia deles, Deus jamais poderia se tornar um ser humano, porque ele estaria se corrompendo. Mas a pergunta é, e se Deus queria, ou se ele tinha o desejo de experimentar a natureza de sua criatura? Qual o problema nisso? Ele queria sentir as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que nós sentimos, os mesmos medos, para que ele pudesse sentir na pele. Então, quando a pessoa diz que Jesus foi apenas um homem, ou um grande profeta, ou um grande mestre, ou um simples véu de carne, está negando a sua divindade, está dizendo que ele é apenas criatura, coisa que ele não é. Ou, se a pessoa passa desse extremo e vai a outro, e diz que ele era apenas um espírito iluminado, aí acaba ficando pior ainda. Então, saiba que nós estamos diante de um falso profeta e um falso mestre. Aquele que declara que Jesus ele foi apenas um véu de carne, apenas um homem aqui comum desta terra, mas que não foi Deus. E o outro que diz que ele era apenas um espírito iluminado, mas também não era Deus. Deste modo, tanto uma quanto outra declaração estão dizendo que Jesus não é Deus e tampouco homem. Ele pode ser qualquer coisa, mas não é Deus. Então estamos diante de um falso profeta, aquele que diz que Jesus foi homem apenas, mas não foi Deus, e aquele que diz que Jesus era um espírito iluminado. Desta forma,
tanto um quanto o outro são falsos profetas, um falso mestre, não alguém que nasceu de Deus, mas alguém que anda de acordo com os seus próprios pensamentos, de sua mente aí cauterizada pelo pecado, mas não é um homem de Deus, não é uma pessoa que verdadeiramente conhece a Deus e que conhece as Escrituras, porque nega ou a sua divindade ou a sua humanidade. E quando nós negarmos com os nossos ensinos uma ou outra natureza do Senhor Jesus, nós estaremos fazendo o seu sacrifício na cruz do Calvário ineficaz, porque ele tinha que ser homem, mas tinha que ser Deus também. Ele é o homem Deus. Ele não é uma coisa e deixa de ser outra. Não, ele é as duas coisas. Sua natureza é teantrópica. Como já ensinei aqui em outras exposições, theos, na língua grega, é Deus e anthropos é homem. Então ele é o homem Deus. Desta forma, João revela que uma pessoa que ama a Cristo automaticamente ama aquele que o gerou. E quem foi que gerou Jesus no ventre de Maria? O próprio Deus. Então, quando você ama a Cristo, você está amando Deus e, consequentemente, você ama o seu próximo. E, deste modo, revela que você é um verdadeiro filho de Deus, um eleito de Deus, alguém que ama a Deus. Veja aí em João, no capítulo 14, versículo 15. Veja o que nos diz aqui. João, capítulo 14 e versículo 15. Diz assim, João, capítulo 14 e versículo 15, o Senhor Jesus, ele diz algo bastante claro aqui e diz que quem o ama, guarda os seus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 21, ele vai dizer o seguinte aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui Jesus ele diz, aquele que me ama, ele guarda a minha palavra. E quem guarda a minha palavra, me ama. E ama aquele que me enviou. E desta forma, aquele que me enviou vai te amar e vai se revelar a você. Eu vou me revelar, foi o que ele disse aqui. E no verso 23, Jesus diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então aqui ele esclarece, quem me ama, ama o Pai, e guarda os meus mandamentos. E quem guarda os meus mandamentos, o que ele vai fazer? Ele vai vir e vai fazer morada em você. Mas é necessário você amar a Deus, amar a Cristo, amar o seu próximo, guardar os seus mandamentos, para que assim Cristo possa vir e fazer morada em você. Então, desta forma, frisando o que eu disse anteriormente, você deve entender que Jesus ele é tanto homem quanto Deus. Ele não é apenas homem e deixa de ser Deus, mas ele é homem, mas é Deus ao mesmo tempo, e ele não é Deus e deixa de ser homem. Ele é as duas coisas, o homem, Deus. Essa é a doutrina perfeita da humanidade do Deus Todo-Poderoso. Versículo 3 diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então o nosso autor, aqui nesse verso, ele vem nos revelar que um mandamento régio, a lei régia que nos foi ensinada por Tiago ali em sua carta, não é um mandamento pesado e nem difícil de ser cumprido. Pelo contrário, é um mandamento que é fácil, é muito fácil de tomar essa atitude aí de amar o seu próximo como a ti mesmo. É uma atitude que é acessível, é um mandamento muito simples de você cumprir, não está longe de nós. O que nós precisamos entender é que quando nós amamos o nosso próximo, verdadeiramente nós estamos amando a Deus. Então o mandamento régio, o mandamento do reino de Deus é que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então é isso que ele exige de nós. Então é preciso ser entendido que quando amamos o próximo, nós estamos amando o Criador. E assim nós cumprimos o que ele exige de nós, que é o amor pelo próximo
que se revela como sendo o amor ao Criador. O amor é algo maravilhoso, é algo grandioso, mas também é algo simples de nós cumprirmos aqui. Ame o teu próximo como a ti mesmo, nada mais do que isso. Veja o que o profeta Moisés nos diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, de versículo 11 até o 14, nós vamos encontrar o profeta Moisés ensinando a respeito dos mandamentos do Senhor. Veja o que nos diz aqui, capítulo 30, de versículos 11 até o 14. Ele diz exatamente isto aqui que eu disse, que estes mandamentos do Senhor, eles são fáceis, eles estão acessíveis. Os mandamentos do Senhor são fáceis, são acessíveis e estão perto de nós. Veja aí Deuteronômio, capítulo 30, de versículos 11 a 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Então a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Eles estão muito próximos de nós, estão em nossa boca, em nosso coração, estão em nossas mentes. E é necessário nós aplicarmos esses mandamentos em nossa vida, em nossa comunidade, para que assim nós possamos cumpri-los e assim exaltar o nome do Criador. O Isber, ao comentar esse verso, ele vai dizer o seguinte, assim como o filho que ama o pai, o obedece de bom grado às suas ordens, também o cristão, cujo amor está sendo aperfeiçoado, obedece com alegria às suas ordens. Então aqui o Isber ele compara o crente, o cristão, como um filho que obedece o seu pai com alegria, de bom grado, de coração, porque ele ama o seu pai. E assim os crentes, meus irmãos, devem olhar para Deus como seu pai, como seu melhor amigo, amá-lo, honrá-lo, reverenciá-lo e respeitá-lo, e entender que nós cumprimos os seus mandamentos não porque temos medo de Deus ou medo de irmos para o inferno, mas é porque nós amamos a Deus. Sendo assim, meus irmãos, devemos entender que para quem ama, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados, eles não são difíceis de se cumprir, pois quem ama obedece com alegria ao Criador, não porque estão obrigando ele ali, não obedece por obrigação, mas obedece esses mandamentos por amor, como um filho que ama o seu pai, e quando o seu pai lhe passa algumas tarefas ali, ele obedece o seu pai de bom grado, de bom coração, porque ele ama o seu pai e quer agradar o seu pai, quer ver o seu pai com alegria, com felicidade quando olhar para ele. E desta forma deve ser o cristão. Amando o Senhor, nós fazemos o que nós devemos que fazer por amor, com alegria e não por obrigação. Versos 4 e 5 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então João ele começa aqui a explicar, ele denota que somente aqueles que nasceram de novo, que nasceram de Deus e se tornaram novas criaturas, são aptos, são capazes de vencer o mundo, a sua cobiça, as suas tentações, e deste modo tanto a vitória quanto o novo nascimento são revelados através da fé. E fé em quem, meus irmãos? Fé revelada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fé esta que nos leva a confessar que Ele é o Filho de Deus. E outra coisa, fé que nos leva a entender que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que nós só precisamos dele, nós não precisamos de nenhum outro Deus, nós não necessitamos que outra pessoa
tente tomar o seu lugar, porque nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus e o único digno de morrer por nós na cruz do Calvário, o único que foi apto para isto e não há outro. E volto a citar aqui Matt Henry, e ele, ao comentar esse verso, ele vai dizer assim, ó: a fé é a causa da vitória, o meio, o instrumento e a armadura pela qual vencemos. Em fé e por fé nos apegamos a Cristo, desprezamos o mundo e nos opomos a Ele. Então a fé é a armadura que Deus colocou em nós para vencermos o mundo e nos opormos a Ele e também nos apegarmos a Deus. Em suma, a fé ela é o agente eficaz, meus irmãos, que faz com que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo e recebamos a vitória sobre o mundo e sobre o pecado. Vejam o que diz aí em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 ao 13. Abra comigo em Romanos aí, ó. Romanos capítulo 10, versículos 9 até o 13. Então é necessário, meus irmãos, nós confessarmos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Só através dessa confissão de fé é que nós vamos ser aptos para vencer o mundo, as suas tentações e a cobiça que existe aqui. E deste modo nós amaremos a Deus e não ao mundo. Veja o que diz aqui em Romanos 10, de versículos 9 até o 13. Ó. Ele diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então é necessário invocarmos a cada dia o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a salvação que Ele ganhou para nós na cruz do Calvário se torne eficaz em nossas vidas. E desta forma vamos revelar a nossa fé, fé essa que é a base de nossas vitórias. E com isso eu já posso concluir aqui com duas lições básicas que nós aprendemos com o apóstolo João. Todo cristão deve compreender que essa fé vitoriosa que vem de Deus, que vem de Cristo, fé que vence o mundo, sua decadência e o seu relativismo só se torna operante e eficaz através do amor. Se você não expressar amor para o seu próximo e também para o seu Deus, essa fé ela não existe. E deste modo você não vai vencer o mundo, essa fé vitoriosa não vai se manifestar na sua vida, porque já nos foi ensinado pelo apóstolo Paulo que a fé ela se torna operante através do amor. E deste modo essa fé ela só se torna viva, eficaz e operante em nossas vidas através do amor ao seu semelhante, pois quem critica e humilha e despreza seus próprios irmãos, ele só pode demonstrar aí duas coisas. Vejam bem aqui, ó. Em primeiro lugar, não demonstra amor ao seu Deus, não demonstra amor ao seu semelhante, e deste modo Deus não habita em tal pessoa. Então, deste modo, através do amor ao seu semelhante, pois quem critica e despreza seus próprios irmãos, em primeiro lugar vai demonstrar que o amor de Deus não habita nela e que o Espírito de Deus não está nela. E deste modo tal pessoa se revela como não sendo um filho de Deus. E em segundo lugar, que esta pessoa não tem a fé genuína, não tem a fé verdadeira, porque ela não tem amor. Ou seja, essa fé não existe, ela não é operante, ela não é eficaz na vida da pessoa. Abra comigo aí em Gálatas, no capítulo 5, e versículo 6, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito dessa fé aí, como eu disse, que só se torna operante através do amor. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Gálatas 5 e versículo 6, ó. Porque em Cristo Jesus
Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então a fé ela só se torna atuante na vida do crente quando ele expressa amor pelo seu próximo. Nesse sentido, nós devemos entender que a fé ela só se torna eficaz, só se torna operante em nossas vidas quando nós expressamos amor, primeiramente a Deus e ao nosso semelhante. E em segundo lugar, nós devemos entender que todas as provações que nós passamos aqui nesta terra, por cumprir os mandamentos do Senhor, elas não são pesadas, elas não são demasiadas difíceis de nós cumprirmos. Então jamais devemos encarar os sofrimentos que nós passamos aqui por causa do nome do Senhor como um fardo pesado, pois se você realmente ama a Cristo, você vai entender que o fato de você padecer aflições aqui nesta terra por causa de Cristo, isso é um presente que Deus deu para você, é uma dádiva divina. Você padecer aflições por causa de Cristo, e você saberá que o caminho, ele é duro, ele é difícil, a jornada vai ser cheia de espinhos, cheia de dores aqui nesta terra, mas você vai entender que Ele nos deu a garantia de que estaria conosco nas horas mais difíceis, nas horas mais amargas. Jamais pense que o seu sofrimento aqui nesta terra é demasiado pesado, pois Cristo ele sofreu tormentos muito piores do que os nossos. Então, desta forma, nós devemos entender que o nosso sofrimento aqui nesta terra não é um fardo pesado, mas é um presente que Deus nos deu, e entender que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sofreu tormentos muito piores do que os nossos. Ele foi chicoteado, ele foi humilhado, traspassado por cravos e espinhos, ele foi cuspido, humilhado e escarnecido. E algo mais aconteceu com ele, ele foi aí abandonado por seus amigos mais chegados. Ele chorou em agonia, pois estava sozinho, apenas um anjo estava com ele ali no jardim do Getsemane para consolá-lo, mas ninguém estava com ele e ele chora de agonia, transpira sangue ao invés de suor. Tudo isso entre o seu próprio povo. Isaías, no capítulo 53, ele nos diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões, ele foi humilhado por causa do nosso pecado, e desta forma ele revelou aí na cruz do Calvário, através dessa pena capital do Império Romano, o amor excelso de Deus. Então, ele passou por tudo isso, por causa do peso dos nossos pecados em uma cruz, e como eu disse, a pena capital do Império Romano. E ainda ele foi abandonado por seus amigos mais chegados aí. Tudo isso para nos mostrar o incomparável, o excelso, o grandioso amor de Deus por nós. Desta forma, ele veio nos mostrar que da mesma maneira que Deus lhe deu suporte para suportar a cruz, Ele nos daria condições para que nós pudéssemos suportar as adversidades desta vida, sejam elas quais forem, sejam elas aí crises econômicas, sanitárias, psicológicas ou espirituais que nós enfrentemos aqui nesta terra. Deus ele nos dá condições para nós suportarmos tudo aqui nesta terra, não importa o que seja. Ele vai estar contigo, Ele vai estar comigo nas horas mais amargas. Não importa o que aconteça, meus irmãos, como eu disse aí, sejam crises econômicas, sanitárias, doenças aí que nós enfrentemos aqui nesta vida, ou crises psicológicas, espirituais, todo tipo de tormento que possamos passar aqui de dores, o Senhor Jesus ele vai estar com você, Ele vai estar preenchendo o seu coração com a paz que excede todo o entendimento. Então não importa o sofrimento que você passe aqui, saiba que você tem um Deus, que Ele está com você e que Ele vai cuidar de você em todos os momentos. Então, lance as suas aflições e ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Foi isso que Pedro nos ensinou em sua primeira carta, no capítulo 5. Então lance toda a sua ansiedade, todo o seu sofrimento, tudo que você possa passar aqui nesta terra. Abra o seu coração em oração, porque o Senhor sabe do que você precisa e Ele sempre trará o conforto para você.
porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus excelso, é o Deus do amor que João esteve apresentando aqui em sua carta. Então adore e glorifique o nome do Senhor. Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.